Bom, e tá aqui, depois de uma partida importante, né? O Brasil acabou tropeçando mais uma vez dentro de casa. E são campanhas opostas, né? Muito diferentes, fora de casa e dentro de casa, né? Dentro de casa é 25% de aproveitamento, fora 75%. Como o Brasil pode fazer para tentar equilibrar as coisas, apesar da próxima partida ser fora de casa, ainda falando dessa dentro de casa? Não é algo normal, né? Se tratando de Brasil, né? A gente sabe da força histórica dentro do estado e agora recentemente a nível nacional que se criou, né? Do Brasil de Pelotas ser muito forte em casa não é normal. Mas estamos vendo um tempo, cara, onde a gente tem que a cada rodada, né, dar uma oxigenada, né, seja com vitória ou seja com derrota e vamos para outra, né, diante de uma competição que está muito, muito competitiva em todos os aspectos, né, isso está acontecendo com todo mundo e está acontecendo conosco, né. Ao analisar o jogo, né, dentro da nossa casa, diante de uma boa equipe, né, como todas as outras da Série B, de um nível muito parecido, vejo que talvez nosso primeiro tempo entre aí na casinha, né, de um dos melhores primeiros tempos que a gente talvez tenha feito até mesmo na competição, né, pela dificuldade do adversário e pela nossa imposição, né, estamos com o nosso torcedor do nosso lado. E infelizmente a grande diferença, né, no meu ponto de vista do fator decisivo final da derrota foi tudo aquilo que nós deveríamos ter continuado fazendo no segundo tempo, a gente acabou não fazendo, né? E isso concluiu com a nossa derrota, né? A equipe do Atlético foi feliz na finalização, não é nem que tenha atacado muito nós no segundo tempo, salvo no finalzinho alguns contra-ataques, até por nós se expor um pouco mais. Mas dentro disso não é que tenha atacado muito. Foi feliz nas conclusões, nas oportunidades que teve, né? E nós não conseguimos manter, né, aquilo que nós havia proposto antes da partida. Fomos muito eficientes no primeiro, no sentido dessa imposição, e no segundo tempo, né, paramos de fazer isso e é natural que a equipe adversária cresça e, né, tente agredir mais e nisso aí conseguir os 2 gols. Uma vitória contra o Atlético praticamente encaminharia a permanência do Brasil na Série B. A derrota, de novo, coloca o Brasil na pressão, né? Como é que está sendo para vocês lidar com isso, toda a partida que o Brasil vai jogar tem que somar pontos e mais uma vez agora fora de casa? Nós falávamos até aqui fora do ar, né, que são circunstâncias que acontecem e às vezes fica difícil escrever o roteiro, né, diante de um cenário desses. O melhor seria, claro, nós termos conseguido essa vitória e realmente, né, não sei se dá para se dizer isso, mas psicologicamente um pouco mais tranquilo, em função que são 2 partidas na sequência fora de casa, né? Não que não tivesse importância e não que nós não, né, fosse lutar também pelos 3 pontos ou empate, enfim, fora de casa. Mas diante de uma derrota, a gente volta, né, para mais uma rodada debaixo de uma certa pressão, né, que acredito que temos enfrentado bem, né, isso tem se repetido. Volto a falar, não é algo que a gente quer, não é algo que a gente aceite, mas nós estamos propícios a isso. Isso é bem natural, não é só conosco que acontece, né? Destacar a hombridade da equipe, do elenco, a maturidade, né, que a equipe tem tido nessa circunstância, parte sempre da nossa comissão, nos dando essa tranquilidade, passando essas informações para a gente. Eu acho que tem que dar esse mérito, né? Até porque não é uma situação que a gente quer estar, né? Nosso desejo era sair aplaudido, feliz, né, no último jogo em casa, diante do nosso torcedor. A gente tá, né, não vê a hora de conseguir dar uma bela vitória diante, né, do nosso torcedor, e a gente está vendo que as coisas não, né, tá fugindo um pouco do nosso controle. Já estamos aí para a 3ª derrota em casa, né? Isso não é normal, isso tem que gerar em nós, né, um desconforto, né, no sentido de quando voltarmos, né, para dentro de casa, tentarmos, né, algo diferente, né, em todos os aspectos. Algo está faltando, né? Nós falamos de um primeiro tempo, falamos de um segundo tempo, né? Ou seja, um diferente do outro. Então algo está faltando, seja fazer um primeiro tempo
próximo, né, um segundo tempo próximo do primeiro, né, ou igual ao primeiro, para aí conseguirmos, né, uma vitória, até porque agora não tem como, né, justificar, nós precisamos de pontos, o campeonato cada vez mais vai indo para a sua derradeira final, aí nós temos que, né, nos levantar, conseguir seguir ganhando fora e também buscar vitórias em casa para que a gente possa ter, né, essa tranquilidade que a gente procura para não deixar para as últimas rodadas. Agora está aqui, independente do resultado negativo da última rodada e até desta oscilação entre um tempo e outro, no geral, desde a chegada do Rogério, a equipe tem demonstrado evolução, tem feito bons jogos. A exemplo do Fortaleza, apesar da derrota, jogou bem. Até o Rogério destaca, não dá tranquilidade, mas essa melhora no desempenho, as vitórias fora de casa, deixa vocês mais confiantes para tentar reverter essa situação? Perfeita a colocação. Eu acho que isso é muito notório para todos nós, né? Eu acho que para nós, como elenco, como atletas, é muito claro isso, né? Ao nível que a gente chegou. O Rogério pega um processo, né, já em andamento, né, e num tempo muito curto tem essa grande missão de fazer com que a grande maioria, né, não havia trabalhado com ele, sendo que dentro do grupo acho que 5, 6, né, já conhecia parte do trabalho, bastante do trabalho, e foi andando, e a evolução é muito grande, né? A gente vê nos resultados, vê na postura, né, do time fora de casa, dentro de casa, como você frisou no jogo contra o Fortaleza, fez um jogo, né, firme, um jogo de igual para igual. Poderíamos muito bem nós sair com a vitória, né, e não o Fortaleza, foi questão de detalhe. E esse jogo, cara, contra o Atlético, o que nós vamos falar do primeiro tempo, né? Poxa, a gente se impôs, a gente, né, jogou o Atlético lá para trás, saiu um gol, poderia ter saído mais 2. Acho que isso aí é muito claro para todos nós, né? E fica essa deixa, né? Futebol ele não perdoa, né? O Rogério passa sempre para nós, ele tá ligado o tempo todo, nos detalhes o tempo todo, né? E você pega ali os lances onde nós acabamos tomando os gols, são detalhes, né? Um descuido aqui, um descuido ali, lá no resultado final interfere. Então é isso que nós temos que cada vez mais acelerar, né, junto aí com essas rodadas que vai indo para o final, para que no montante, né, no somar tudo isso, né, conclua pontos para nós, vitórias para nós, para que a gente possa aí deixar o Brasil aonde tem que estar, que é na Série B, né, e depois a gente vê o que o clube faz posterior a isso. Oi, Taki, tu falou dessa diferença, né, do primeiro para o segundo tempo, e a gente viu isso claramente no jogo, né? No segundo tempo a equipe recuou um pouco, deixou muitos espaços para o Atlético. Aqui dá para acreditar essa diferença do primeiro para o segundo tempo, depois de um excelente primeiro tempo, uma queda de rendimento assim no segundo. É uma questão de organização da equipe, é uma proposta de jogo diferente para o segundo tempo, é natural porque o adversário cresceu. Aqui que dá para acreditar esse decréscimo de produção no segundo tempo? Acho que realmente assim, é um conjunto. Eu acho que parte de um princípio que é uma postura nossa. Eu falo de postura porque foi visível do primeiro tempo, a nossa imposição, né? E quando eu falo isso, eu não falo nem da parte técnica. Se você for analisar, né, o jogo, pegar lá o vídeo, né, e analisar, você não vai até ver tanto jogo no primeiro tempo. Mas por que o Brasil estava todo o tempo no gol do Atlético, né? Desde os mínimos detalhes houve imposição, seja em disputa de bola, seja em encurtamento, né, briga por primeira e segunda bola, junto com, né, um despertamento também da equipe adversária. A postura, né, do Atlético mudou no segundo tempo, né? Isso não justifica nada, até porque se a gente segue, né, dentro desses detalhes que eu comentei do primeiro tempo, isso resultaria na vitória? Não dá para se saber. É um jogo, né? Mas acredito que conseguiríamos manter aquela intensidade. A bola, quanto mais perto do gol deles, melhor para nós. Acho que a gente conseguiu fazer isso no primeiro tempo muito bem, né? E vocês acompanharam que no segundo tempo foi ao contrário, né? Nós ficamos, né, meio que à mercê, eles ficaram um pouco mais, né, com a posse de bola, nós explorando um pouco mais os contra-ataques, coisa que a gente faz e faz bem, né? Haja visto que nos jogos fora, né, temos feito tão bem, mas é aquilo, né? Tiveram 2 oportunidades, souberam aproveitar, né? E cabe a nós agora estar preparado, né? Se recompor, né? Levantar
aguarda, porque a tristeza fica, não tem como, a gente sente uma derrota, do jeito que foi ainda, todo mundo sente, mas esse sentimento passa, até porque não dá tempo de lamentar, temos um grande jogo pela frente, né, um grande adversário, e temos a missão aí de novamente estar buscando pontos fora e fazendo grandes jogos como temos feito. Pois é, Itaqui, os últimos 3 jogos em casa, 3 derrotas. Fora de casa, 3 vitórias. A competição está mostrando isso, né? Não tem muita diferença jogar em casa e fora, né? Na tua concepção, né, de futebol, está acompanhando ali. Por que isso vem acontecendo? Né? Dá mais pressão no time que joga em casa? A estratégia que o time, quando vai jogar fora de casa, ela é muito melhor utilizada? Né? Por que tu atribui isso? A gente conversa muito assim, isso é normal, né? Acaba o jogo, por exemplo, o Marlon tá no Criciúma, né? Amigo nosso, trabalhou conosco. A gente troca uma ideia depois no vestiário, aquela conversa de amigos, né? E ele, num dos comentários, eles estavam comentando sobre isso, né? A dificuldade que eles estão tendo também em casa. Se eu não me engano, ele falou que já eram 7 rodadas que eles não conseguiam ganhar em casa, né? E nós havíamos comentado que estávamos passando recentemente uma situação assim, de 2 derrotas em casa, né? Acredito que passa um pouco, né? É natural, você vê nosso torcedor aqui, né? O que falar do nosso torcedor? Nos empurra desde o início até o final, então há um desprendimento diferente de emoções dentro de casa. É natural isso aí, né? Haja visto que os frutos estão aí, o primeiro tempo a gente né, reconheceu se os caras estão brigando no G4 ou não, né? Então é saber equilibrar isso aí justamente, né? Ter essa imposição, mas ao mesmo tempo ter o cuidado, né, dos mínimos detalhes para que tudo isso venha resultar um resultado positivo no final, e isso é interessante porque as outras equipes também estão tendo essa dificuldade, né? A gente foi lá e ganhou do Criciúma dentro da casa deles, então, né, que sirva também, né, como experiência, mas não só experiência, um desafio, né? Vamos fazer nossa parte fora, mas vamos começar a fazer em casa também, né, até para facilitar as coisas para nós. Vocês têm conversado muito e está aqui no vestiário, o próprio Rogério, né, para o grupo se manter focado, não baixar a cabeça, não esmorecer quando não vem o resultado, como aconteceu, né, na última rodada, né? Até pela forma que foi, né? Um bom primeiro tempo, depois cair. Isso é sempre trabalhado, né? O Rogério conversa muito conosco, né? Nos passa isso, e isso é importantíssimo, ter esse, né, pós-jogo. Comando é tudo, né? O comando é tudo nesse momento, né? E o Rogério sabe lidar muito bem com isso é muito bom, né? E parte dele vai caindo para os atletas mais experientes. Até teve um comentário interessante lá no jogo do Criciúma, posterior ao jogo, né? O pessoal da rádio de lá teve um comentário em cima disso, falou: é importante estar aqui, né? Nesse momento, jogadores experientes, né? Ou seja, foi passada uma mensagem, né, para quem não está aqui no dia a dia de trabalho, né, no jogo contra o Criciúma, ou seja, em outras palavras, vocês lidam bem com isso, né? E eu acho que a gente, nesse momento assim, de adversidade, tem que resgatar essas coisas positivas, né? Até porque terça tem outro grande desafio. E a equipe tem se portado assim, né? Mas isso também é um fruto, cara, do trabalho. É importante ressaltar. Eu falo porque a gente vive o futebol. Passa em inúmeros grupos, inúmeros clubes, né? Inúmeros comandos, e que é algo louvável, né? Essa parte tão bem, né, dentro de outros aspectos, né, mas também do Rogério de lidar com o pós-derrota, por exemplo, que é tão difícil de lidar, né, tanta desconfiança, insegurança, tantos interrogação, tanto será. Aqui não acontece isso, né? Eu acho que isso aí é um ponto de equilíbrio para o trabalho, né? Saber que não é uma derrota e não é uma vitória que vai nos desequilibrar, principalmente no momento tão difícil que a gente está passando. Bom, se a gente falou muito do jogo dentro de casa, né, que o Brasil não vem ganhando, perdeu as últimas 3, fora de casa vem muito bem, né, como o colega mesmo colocou. Isso dá um respaldo para o próximo jogo, que é fora? Dá confiança, né? Dá confiança. É difícil a gente isolar, né, o fora e o em casa. Agora, os números dizem por si só a história, né? O fato é que faz 3 jogos em casa que a gente não ganha, e também que a gente vem ganhando fora. E esse ganhar fora, ele nos traz confiança.
Confiança essa que não decide nada, né? Não ganha jogo nenhum também, mas nos dá essa confiança de chegar lá e saber que dá para fazer um grande jogo, né? Dá para jogar de igual para igual lá com o CSA, diante de toda a força dele. Nós temos uma força muito grande em casa e muitas vezes acontece como foi agora do adversário vir, saber explorar bem os contra-ataques, saber aproveitar as oportunidades e sair com a vitória, porque não pode acontecer conosco, como já aconteceu, né? Então é colocar isso aí em prática, né? Procurar preparar bem o psicológico, fisicamente também, para que a gente possa chegar nas melhores condições lá, né, em Alagoas, e se Deus quiser voltar aí com mais uma vitória aí e seguir o trabalho que está sendo bem feito.